E ainda falando de comportamento, Malu, a pandemia mudou hábitos e algumas tendências vieram para ficar. E com os livros não foi diferente, né? Pois é, Silvia. Em 2020, durante o período mais rigoroso de isolamento, a leitura foi um alento para muita gente. E a procura por novos títulos aqueceu o mercado. E o que chama a atenção é o interesse por livros no formato digital. Foram vendidos mais de 8 milhões de e-books, números que deram fôlego ao segmento editorial. Dos contos de Alice no País das Maravilhas aos mistérios de Sherlock Holmes. Sem esquecer o lirismo de Mário Quintana e As Meninas de Lígia Fagundes Telles, para chegar ao mundo do ensaio sobre a cegueira. São infinitas as possibilidades na literatura. Um universo que sempre esteve na vida da Natália. A leitura, para mim, começou desde cedo. Eu lembro que quando eu era criança eu ganhava aqueles livros de contos de fadas, aqueles livros infantis, e eu sempre gostei bastante. Eu lembro uma parte que me marcou bastante foi a parte do romantismo, Machado de Assis, sempre gostei bastante. E daí eu não parei mais, comecei a ler vários tipos de livros. Depois de muito tempo com os livros dentro da mochila, de um lado para o outro, ela ganhou um Kindle. E foi um mundo novo que mudou a relação dela com a leitura. Tantos títulos digitais e tudo muito diferente. Não tenho aquela coisa assim do peso do livro, né? Porque tinha livros grandes, né? Com mais de 400 páginas, 600 páginas. Então não tem aquilo, né? Facilitou a minha vida nesse sentido de transporte e facilitou a minha vida financeiramente também. O mundo teve o primeiro contato com o livro eletrônico em 1971, antes mesmo da internet. Foi quando o estudante Michael Sterhart digitalizou o documento da Declaração de Independência dos Estados Unidos e compartilhou o arquivo com os colegas de faculdade. Mas os chamados e-books só ganharam popularidade na metade dos anos 2000, com o lançamento de outros modelos. Hoje, a estimativa é que 65% dos leitores brasileiros tenham em mãos essa tecnologia. Eu acho que o digital veio para agregar, né? Para agregar uma nova possibilidade, um novo jeito de ler e acessibilidade. A Aline é booktuber e tem um canal no YouTube há 12 anos que dá dicas de leitura e resenhas literárias. Apesar de divulgar também os livros físicos, ela aponta as vantagens das versões digitais. A questão da praticidade, né, de você poder ler a qualquer hora, em qualquer lugar, de você ter a sua biblioteca pessoal, os seus livros, ter fácil acesso a eles em qualquer lugar que você tiver, sabe? Tudo em torno do livro digital, eu acho, estimula você a querer conhecer um livro e a adquirir esse livro muito mais facilmente e ler, assim, no seu ritmo, no seu tempo e não importa onde você esteja. Então, acho que facilita bastante. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, os e-books chegam a ser 40% mais baratos que os livros impressos. E a Aline entende que isso pode estimular, e muito, o hábito de ler. Você ter um dispositivo de leitura ou ter acesso ao livro digital, eu acho que é um grande incentivo para a leitura, né? Porque é aquela história de você poder ler um livro de um jeito mais em conta, né? Porque a gente não pode negar que os e-books ainda estão com preço um pouco melhores do que os livros físicos. Mas os livros digitais representam apenas 6% do mercado editorial entre os brasileiros. Ou seja, a cada 42 livros que saem das prateleiras, apenas um e-book é vendido. No entanto, durante a pandemia, a procura por livros digitais aumentou cerca de 80%. A pandemia vem para mudar também esse cenário, então mais pessoas passaram a ler no digital, mas o número de livros impressos sendo publicados também não para de crescer. O Eduardo tem uma editora e enxerga boas mudanças para o setor com a popularização dos livros em formato digital. A tecnologia mudou nos últimos 10 anos, ela muda processos de impressão, processos de composição de um livro, mas ela também muda a forma que as pessoas escrevem. Então é muito comum acontecer de um escritor ou uma escritora fez nos últimos 15 dias 30 poemas, publicou no Instagram, teve um retorno muito interessante e quer transformar aquilo no papel. Por essa coisa social de poder encontrar as pessoas, abraçar, dar um autógrafo, ver o livro na mão.
E assim como as pessoas que têm o livro impresso também sentem a necessidade de transformar isso no digital e ver o livro chegando para mais pessoas. E ele está disponível aí em diversas plataformas, à venda em diversas lojas, marketplaces, também no digital e no impresso, então as pessoas têm um poder maior de escolha onde elas querem fazer essa leitura. Mas para ele, a discussão vai muito além do formato, já que é preciso tornar o livro mais acessível num país com 52 milhões de leitores. Eu acho que a grande questão, assim, sempre quando se fala em mercado editorial, livro, é fomentar o estímulo à leitura, é dar acesso para as pessoas, é dar acesso para a população ao livro. Falar sobre livro. Eu acho que a leitura é um hábito cultural que não é incentivado historicamente. O Antônio Cândido vai dizer que quando o livro começava a chegar às pessoas, ele começou a ter que disputar ali com a televisão e com o rádio, e o brasileiro migra para a plataforma de entretenimento, lazer, notícias. Um levantamento do Instituto ProLivro confirma que os brasileiros leem menos de 3 livros por ano. E o gênero preferido é o conto, seguido pela poesia, as crônicas e os romances. Eu não acho assim, que o brasileiro lê muito pouco. Eu acho que existe essa questão, e é óbvio, é um país muito grande, a população é muito grande. Então, se a gente fizer essa conta na ponta do lápis, tem regiões que têm alto poder aquisitivo, tem regiões que não. Então, sim, né, o número vai ser baixo mesmo. Eu acho que com certeza pode melhorar em relação a outros países, né? Isso sem sombra de dúvidas, mas eu acho que o brasileiro está indo num caminho legal, sabe? De interesse pelos livros, de interesse em eventos literários, canais literários, né? Pessoal falando sobre livros. Então, eu acho que existe um interesse, sim. Mas o importante é ler. E nem precisa começar pelos clássicos, não. Leia o que for, desde que agrade e te faça passar para a próxima página. Se você puder ler 5 minutos por dia, então leia 5 minutos por dia, sabe? 1, 2 páginas. Eu acho que o importante é você incorporar isso na sua vida como uma rotina. Então é isso, acho que é a junção de descobrir aquilo que você gosta, mas o hábito no dia a dia, aqueles pequenos momentos que você consegue ler 1 ou 2 páginas, e aí vai. Livros tradicionais, e-books, aqueles novinhos em folha, ou mesmo aqueles que foram garimpados no sebo, em papel ou na versão digital, não importa. Tê-los por perto, ao alcance das mãos, já é o primeiro passo. E o resto é história para contar.